E aí, Grande Rodolfo beleza? Araújo. Ó, tô aqui exclusivamente com Vinícius, não é o Júnior, mas é o Vinícius. Caramba, Fala, oi. grande elenco. E aí, Vini? Nosso fã de Djavan. Quase dormindo. É isso aí. Nosso Vinícius que não é Júnior e é isso aí. Vamos O Ney foi. Ah, ó, vamos pegar a começar. pergunta aqui. Ó. Vamos lá. Salve o Ney. O Ney foi na carteirada? O que você achou? A gente até comentou um pouco anteriormente, né? Acho que com as lesões do Rodrigo e do Estevão já estava um pouco na cara, sabe? Que o Neymar ia ser convocado por jogadores. Não tem jogador da característica dele. Lógico que a gente quer o Neymar é a nossa melhor opção em 26. Era o melhor o Neymar de 2022, de 18, de 14, né? Mas acho que com as lesões do Estevão e do Rodrigo, eu não imaginava coisa diferente na cabeça do Ancelotti. Eu acho que o Ancelotti manteve um desenho meio que ele pensa de futebol, quem acompanha a carreira dele, assim, nessas convocações, jogadores altos, laterais que fazem linha defensiva. O que você achou, Rodolfo, sobre isso? Cara, o primeiro, obrigado aí por terem lembrado. Então, um abraço aí para a família do Giovanni, né, que nos deixou essa madrugada. Cara, muito gente boa, né, bacana, além de ter sido um craque. Então, nossa memória e nossa lembrança para ele. Bom, em relação à convocação, cara, é o que eu te falei. O Ancelotti, ele é liso demais, cara, porque as pessoas ficam falando de. Nunca vai ter unanimidade nas convocações, isso é fato. Tem outra coisa que, nesse caso específico do Brasil, a gente tem. Acho que é a primeira vez em que o técnico, ele, em tese, ele é mais importante do que um ou outro jogador. O único cara capaz de domar um vestiário com o Neymar, essa pouquinho aqui, é o Ancelotti, porque é só você olhar, vamos pegar aqui só o filtro dos títulos de Champions que o Ancelotti tem. Cara, olha o vestiário que esse cara, ou olha os vestiários que esse cara já era Benzema com Cristiano Ronaldo, era Gattuso com Nesta, era, então assim, você acha que realmente ele tá preocupado com, não, ele vai dominar os caras, vai fumar narguilé com os caras, vai fumar charuto, sei Com o lá o Neymar que vai que ele ter vai que fumar fazer. mesmo, né, Guilherme? Mas assim, o pessoal fica falando de sistema, de. Cara, não é que ele vai ganhar sozinho, mas não é exatamente essa a preocupação, né? Quando ele traz o Neymar também, ele tira o peso dele sozinho, ele joga um pouquinho do peso pro Neymar, sim, sem dúvida nenhuma, e também tira o peso de outros caras, né? De um Luiz Henrique da vida, de um Ryan, mesmo do Vinícius Cara. Júnior, né? Que acaba ficando meio às vezes desestabilizado quando tem toda a carga para cima dele, né? Então, eu acho que foi previsível, cara. Sinceramente, eu não faria muito diferente dele, não. Eu acho que tem algumas questões. Poxa, vamos lamentar o terceiro goleiro. De fato, né? O Everton não vem no seu auge, né? Depois daquela falha do Mundial, que não foi uma falha, né? Enfim, foi uma jogada chata. Eu, como ex-goleiro, acho chato aquele gol que ele tomou. Assim. Eu entendo que foi uma falha, mas é uma bola chata que desvia, vem embaixo e mostra que é um goleiro já numa fase, não no seu auge, mas é um grande goleiro. O Tafarel confiou nele, porque o Bento falhando, o Hugo mesmo ontem, né? Contra o Botafogo, acho que as duas bolas são defensáveis ali, enfim, vai ser eliminado por conta disso. Não, mas acho que foram pela segurança, mas é o terceiro goleiro, né? E como eu falei, já antecipei, eu acho que a questão do Danilo, que não tá jogando nem de titular no Flamengo, ele levou porque ele queria o Militão ali, né? Na verdade, ele tava com o Militão na cabeça e ele levou com um cara com características que pode fazer a dobra de zagueiro lá atrás, ele pode fazer um trio defensivo em algum momento, poder jogar assim, né? E o Danilo pode corresponder como um terceiro zagueiro. Enfim, eu acho que terceiro goleiro, acho que a gente nunca precisou e tomara que a gente não precise, acho que não é uma questão. A parte defensiva acho que está um pouco óbvia, né? Acho que ele vai prender um lateral e soltar o outro. Vamos jogar com essa linha de três que ele já fez na sua trajetória, né, do Ancelotti. Ele tem que pensar no todo, né? Então, aí ele pega o Neymar, que tem um impacto, mas aí o Danilo, por exemplo,
ele dentro, né, ele tendo já outras duas, acho que duas Copas do Mundo já, né, que ele jogou, qual que é o peso dele no vestiário ali, junto com o Marquinhos, né? Então, assim, todas as escolhas são justificáveis. É óbvio que podem ter outros nomes, né? Mas se a gente pegar as seleções campeãs também, o Rivaldo, por exemplo, em 2002, ele já não estava no auge, né? Tinha aquela galera que questionava ele pra caramba no Barcelona. Tem o próprio Ronaldo, né? Que ele passou muito tempo se recuperando até chegar mesmo na preparação ali focado na Copa de 2002, né? Então, assim, eu acho que com o que ele tinha, ele fez, e essa coisa de porque tal atacante ou tal jogador foi bem na Premier League, no campeonato atual, no campeonato bem. Cara, pra ser bem honesto, assim, a nossa geração tá tão nivelada por baixo que não é esse o parâmetro, entendeu? É, O desafio dele é montar um time para não ser um catadão. sim. E o time não necessariamente é uma soma de estrelas, né? Basta ver o Flamengo de 95. Então, vai ter que ter um cara, o mais bagre, vai ter que ter o menos experiente, vai ter que ter o mais estrelinha. O grande lance é a receita que ele faz com esses ingredientes. Se ele usar só um ingrediente, o prato vai ficar previsível, ninguém vai querer comer. Então, cara, assim, no lugar dele, dá para entender a lógica e eu só torço para que ele, eu só torço para que ele não solte aí um 4-2-4 maluco com adversários que podem detonar É. o Brasil, né? Então acho que ele podia dar uma trancadinha nesse meio-campo e acho que ele vai ter, ele também convocou pensando nisso, assim, ter umas alternativas para não ficar aberto o tempo todo, né? Sim. Eu acho que ele vai cair pro 4-3-3, ele vai fechar a casinha, né? Não dá para jogar 4-2-4 com esse elenco que a gente tem, né? E sobre a parte ofensiva, né? Eu levantei que ele tinha 5 opções. Eu achei curioso, ou não tão curioso, que ele levou os 3 mais fortes fisicamente dos 5, né? Pensando no meio-campo, no Vini, Neymar, um time franzino, até fiquei isso na cabeça. Ele tinha a opção do Igor Jesus, ele tinha a opção do João Pedro, que é um bom jogador, o Igor Thiago, o Endrick e o Ryan. E ele levou os 3 parrudos, né? Os 3 caras que são 3 geladeiras, vamos chamar assim. O Ryan com mais velocidade, o Igor um cara mais focado, sendo uma opção desse 9 que a gente não tinha, né, até então. E o Endrick, né, que é a promessa que a gente está esperando há muito tempo. Começou bem no Lyon, oscilou, mas a gente tem. Enfim, ele entra na seleção, ele é petulante, né, então a gente confia. Mas eu acho que deve ter sido uma decisão difícil ali na frente entre esses 5 jogadores que cada um tem uma característica diferente e acabou o Igor Jesus e o João Pedro, acho que foi o mais sentido de fora, né? Ficando de fora. Ele vai botar um Luiz Henrique, aí o Vini vai cansar, ele vai botar um Ryan. Se É esses isso aí. caras entrarem leves, com confiança, para cima de seleções cansadas, vai passar por cima. Então ele não é só a soma dos caras ou uma lista de nomes assim. O cara é óbvio que numa convocação ele já imaginou as várias situações de jogo. Ele conhece os adversários do Brasil desde o sorteio. Então, assim, a escolha vai muito além só de uma listinha de nomes, entendeu? Ele já está imaginando até a final, sabe assim? Então, e para o jogador, acho que é importante ele olhar para o técnico e saber, pô, esse cara aí sabe o que ele tá falando, né? Então, é o famoso já ganhou o quê, né? Aí olha pro cara, né? Então, pro boleiro médio brasileiro, a figura do Ancelotti ali tem um peso. É isso, valeu. Valeu, Rodolfo. Vamos pra Até, cima. tchau. Beijão. É nóis. Fala, tchau. Tchau, Vini. Beijinho, querido.